Você já percebeu como ser legal se transforma em um acordo? Não dito de que você vai ficar quieto, disponível e pequeno só para manter os outros confortáveis? As pessoas assumem que sua bondade é infinita, que você vai tolerar o desrespeito delas, porque você é compreensivo. Mas e se eu te dissesse que o momento em que você para de se doar demais é o momento em que elas mostram quem realmente são? É como alimentar um cachorro de rua todos os dias. Ele nunca late, nunca morde, só aparece, come quieto e vai embora. Mas no dia em que você para de alimentá-lo, ele nunca mais volta. Sem latido, sem arranhão na porta, só silêncio. É aí que você percebe que não era lealdade, era conveniência. É isso que acontece quando você para de ser legal com as pessoas erradas. Você não perde uma conexão, você perde um hábito, fingindo que era algo real. E quando você para, elas não dizem obrigado. Elas dizem você mudou. Elas não perguntam se você está bem. Elas perguntam por que você está distante. Essa reação, esse é o verdadeiro eu delas. Porque enquanto amavam sua bondade, nunca respeitaram seus limites. Agora você tem uma escolha: continuar agradando pessoas que não se importam, ou proteger sua paz, porque algumas pessoas amam o seu silêncio, não a sua alma. O que acontece quando você para de ser legal com as pessoas erradas? Fique até o fim, porque o último ponto não é só uma mudança de mentalidade, é um choque de realidade. Vamos começar. Número 1. Elas mostram quem realmente são. Vamos falar sobre o que realmente acontece quando você para de ser legal demais com as pessoas erradas, especialmente aquelas que se acostumaram a tirar vantagem da sua bondade. Você conhece o tipo. Elas te elogiam quando você está sempre disponível. Sempre concorda com tudo, sempre diz sim. Mas no momento em que você impõe um limite, diz não ou protege sua própria paz, elas mudam repentinamente. O charme desaparece, os elogios esfriam e a verdadeira pessoa por trás da máscara começa a aparecer. Essa é a verdade. No momento em que você define limites, a máscara cai. Aquelas pessoas que antes sorriam para você podem começar a te culpar, criticar ou agir como se você tivesse feito algo errado, só porque ousou se priorizar. Elas não estão chateadas porque você mudou. Elas estão chateadas porque não podem mais se beneficiar do seu silêncio, do seu tempo ou da sua obediência. E essa reação é a coisa mais honesta que elas já te mostraram. É aqui que a sabedoria estoica entra em ação. Epicteto disse: se falar a verdade os deixa com raiva, é porque nunca valorizaram a verdade desde o início. Em outras palavras, se alguém só aceita a versão de você que se sacrifica por elas, essa pessoa nunca te respeitou de verdade. Elas eram leais ao que você oferecia, não a quem você é. E quando você para de oferecer, elas param de fingir. Deixa eu te contar uma história. Uma mulher que conheço, vamos chamá-la de Rachel, era conhecida por ser a boazinha do grupo. Sempre ajudando, sempre dizendo sim, mesmo quando isso custava seu sono, dinheiro ou paz de espírito. Mas um dia, Rachel chegou ao limite. Começou a dizer não, parou de se explicar demais, recusou favores de última hora que sempre ajudavam os outros, mas a deixavam exausta. E o que aconteceu? Algumas pessoas passaram a respeitá-la mais, mas outras ficaram frias. Uma amiga chegou a dizer: você mudou, como se impor limites fosse uma traição. Outra simplesmente parou de falar com ela. No começo, Rachel se sentiu culpada, mas logo percebeu, aquelas pessoas não eram amigas de verdade. Elas só estavam lá pela versão dela que nunca se impunha. Então, como lidar com pessoas que mostram suas verdadeiras cores quando você para de ser boazinha demais? Não ignore a mudança. A reação delas aos seus limites,
revela a intenção original. 2. Mantenha-se firme. Só porque elas estão desconfortáveis não significa que você está errada. 3. Agradeça pela clareza. Quando as pessoas mostram quem são, acredite. No fim do dia, ser gentil nunca deveria significar ser capacho. As pessoas erradas vão ver seus limites como uma ameaça. As certas vão ver como um sinal de autorrespeito. De qualquer forma, quando você para de ser legal com quem não merece, você não perde nada. Só para de viver uma mentira. E essa verdade é onde começa a paz de verdade. Número 2. Elas perdem o poder sobre você. Vamos falar sobre o que realmente acontece quando você para de ser legal demais com as pessoas erradas, especialmente aquelas que se alimentam silenciosamente do seu comportamento de querer agradar a todos. Veja, quando você está sempre concordando, sempre se adaptando, sempre colocando os outros em primeiro lugar, sem perceber, você entrega algo muito valioso: controle. Você permite que o humor delas determine suas respostas, que as expectativas delas guiem suas escolhas e que as opiniões delas definam seu valor próprio. Mas no momento em que você para de alimentar o ego delas, algo poderoso acontece. Elas perdem o controle. Essa é a verdade. Sua gentileza dava poder a elas. Não era apenas bondade, era permissão. Você permitia que elas ocupassem espaço na sua vida sem limites, drenassem sua energia sem consequências e manipulassem seu silêncio a favor delas. Mas no segundo em que você para de se explicar, para de pedir desculpas e para de buscar aprovação, elas começam a se sentir impotentes, porque percebem que não conseguem mais controlar suas emoções ou decisões como faziam antes. E para quem vive de controle, isso é aterrorizante. É aqui que a sabedoria estoica corta o ruído. Marco Aurélio disse: você se torna poderoso no momento em que para de buscar a aprovação. Por quê? Porque precisar de aprovação te torna dependente dos outros para se sentir válido. Mas quando você para de olhar para fora e começas a olhar para dentro, quando suas escolhas são guiadas por princípios e não por querer agradar, você recupera algo inestimável: liberdade. Deixa eu te contar sobre alguém que conheço. O nome dele é Jason. Durante anos, Jason era o bonzinho. Sempre concordava com tudo. Sempre colocava os outros em primeiro lugar. Dobrava-se pelos colegas de trabalho, mesmo ficando até mais tarde sem receber crédito. Seguia as demandas da família, mesmo quando destruíam seus próprios planos. Por quê? Porque ele não queria decepcionar ninguém. Queria manter a paz. Mas com o tempo percebeu, isso não era paz, era submissão. E as pessoas começaram a esperar isso dele como se fosse obrigação. Um dia, algo mudou. Jason começou a dizer não, e com calma, com firmeza, sem explicações longas. E o resultado? As pessoas não reagiram bem. Um colega reagiu com: uau, você está diferente agora. Um familiar tentou fazê-lo se sentir culpado. Você não é mais tão generoso quanto antes. Mas Jason não cedeu. E aos poucos, algo incrível aconteceu. Ele se sentiu mais leve. A pressão desapareceu. Ele percebeu que aquelas pessoas nunca tiveram controle. Ele é quem estava entregando seu poder esse tempo todo. Então, como lidar quando essas pessoas começam a perder o controle sobre você? 1. Não se explique demais. Sua força não precisa de justificativa. 2. Pare de se preocupar com o desconforto delas. Deixe que elas sintam. 3. Não é sua responsabilidade lidar com a reação delas ao seu crescimento. No fim do dia, quando você para de ser bonzinho com as pessoas erradas, elas perdem acesso à versão de você que as mantinha confortáveis. E você ganha acesso à versão de você que finalmente está livre. Número 3. Sua clareza mental retorna.
Vamos falar sobre um dos benefícios mais subestimados de parar de ser excessivamente legal com as pessoas erradas. Algo que quase ninguém comenta. Sua clareza mental retorna quando você está constantemente tentando agradar pessoas que só sabem tirar e nunca dar. Sua mente fica bagunçada. Você vive analisando, antecipando, se questionando. Será que ofendi alguém? Será que deveria ter dito sim? Será que vão ficar chateados se eu não responder agora? É um estado constante de neblina mental. E o pior, você provavelmente nem percebe o quanto esse barulho está alto até que ele desaparece. Aqui está a verdade. Tentar agradar as pessoas erradas nubla seu julgamento. Você fica tão focado em atender às expectativas delas que começa a ignorar sua própria intuição. Silencia sua voz interior para não decepcionar ninguém. Com o tempo, você perde o senso de direção. Você não sabe mais o que realmente quer, porque está ocupado demais gerenciando o que os outros sentem por você. Mas, no momento em que você dá um passo para trás, quando você para de se doar demais, de pensar demais, de se desculpar demais, as coisas começam a ficar claras de novo. É aí que a sabedoria estoica entra. Sêneca disse: remova o que for desnecessário da sua mente, e a paz retornará. Simples, mas profundo. Quando você tira o peso de tentar agradar, especialmente aqueles que nunca mereceram, você cria espaço para pensar, para respirar, para focar no que realmente importa. Clareza mental não vem de agradar todo mundo. Ela vem de alinhar suas ações com seus valores e proteger sua paz de quem não a respeita. Deixa eu te contar uma história. Uma mulher que conheço, vamos chamá-la de Emily, era o porto seguro de todos. Precisou de um favor? Liga para Emily. Precisa de apoio emocional às 2 da manhã? Emily ouve. Mas com o tempo ela percebeu algo. Ela não estava bem. Estava esgotada, distraída, ansiosa. Perdia noites de sono, revivendo conversas, se perguntando se tinha sido sincera demais. Sua mente nunca estava em paz, até que um dia ela decidiu parar. Ela não ficou fria, só ficou clara. Começou a impor limites, parou de se explicar tanto e se deu permissão para não responder todas as mensagens na hora. Em poucas semanas ela se sentia outra pessoa. Seus pensamentos ficaram mais calmos. Suas prioridades ficaram nítidas. E pela primeira vez em anos, ela sentiu paz. Como proteger sua clareza mental? 1. Afaste-se de quem drena sua energia. Você não deve acesso ilimitado a quem não sabe usar isso com respeito. 2. Pratique o silêncio. Nem toda opinião merece resposta. Nem toda expectativa merece reação. 3. Reconecte-se com sua própria mente. Pergunte: o que eu preciso agora? E honre essa resposta. No fim das contas, quando você para de ser legal demais com quem não merece, você recupera sua paz interior, a clareza que estava enterrada sob culpa, medo e ruído. E nessa paz, você finalmente se ouve novamente. Número 4. Você ganha autorrespeito. Vamos falar sobre uma das transformações mais poderosas que acontecem quando você para de ser excessivamente legal com as pessoas erradas. É algo mais profundo do que apenas estabelecer limites ou cortar laços tóxicos. O que realmente acontece é: você ganha autorrespeito. Quando você vive tentando agradar todo mundo, não está apenas colocando os outros em primeiro lugar, você está se colocando em último. Você abaixa sua voz para que os outros falem mais alto. Você diminui suas necessidades para que as deles pareçam mais importantes. Você diz sim quando no fundo queria dizer não,
só para manter a paz. Mas o que está realmente fazendo é se abandonando aos poucos, em nome da harmonia. E cada vez que faz isso, sua autoestima leva um golpe. Aqui está a verdade. Escolher a paz em vez de agradar os outros constrói autoestima. Porque paz não é só evitar conflitos, é proteger seu espaço interior. Quando você para de dizer sim para coisas que não se alinham aos seus valores, algo incrível acontece. Você começa a se ver de forma diferente. Você para de questionar seu valor e começa a honrar seus limites. Percebe que seu tempo, energia e bem-estar emocional não estão em negociação. Você começa a agir como alguém que tem valor. E isso muda tudo. A sabedoria estoica mostra sua força aqui. Epicteto disse: respeite-se o suficiente para se afastar de qualquer coisa que não te serve mais. Isso inclui pessoas que só sabem tirar, conversas que te drenam, dinâmicas que te fazem sentir pequeno. Autorrespeito é se recusar a se abandonar só para deixar os outros confortáveis. Não é arrogância, é alinhamento. É reconhecer que quanto mais você se respeita, menos tolera quem não faz o mesmo. Deixa eu te contar sobre alguém. O nome dele é Ethan. Durante anos ele era o quebra-galho. O cara que sempre dizia, deixa comigo. Mesmo quando custava sono, paz ou suas próprias prioridades. Mas um dia Ethan deu um passo atrás. Começou a observar quem realmente retribui a mesma energia. E a verdade doeu, quase ninguém. Então ele começou a mudar. Começou a dizer não com educação. Parou de se justificar demais. E sim, algumas pessoas ficaram desconfortáveis. Algumas até o chamaram de egoísta. Mas algo dentro de Ethan mudou. Ele começou a andar mais ereto, pensar com mais clareza e se sentir mais centrado. Porque finalmente ele estava se escolhendo. Como construir esse tipo de autorrespeito? 1. Pare de pedir desculpas por ter necessidades. Você tem direito de ocupar espaço. 2. Tome decisões que honrem seus valores, não o conforto dos outros. 3. Celebre seu crescimento mesmo que os outros não celebrem. No fim do dia, quando você para de ser legal com as pessoas erradas, você não ganha só paz. Você ganha um relacionamento mais profundo com você mesmo. Você para de se diminuir, de se contentar com pouco e começa a se firmar. E nesse espaço, o autorrespeito cresce, forte, silencioso e inabalável. Número 5, elas tentam te manipular de volta. Vamos falar sobre o que realmente acontece quando você, para de ser excessivamente legal com as pessoas erradas. Especialmente aquelas que silenciosamente se beneficiavam da sua obediência. Quando você se afasta, impõe limites ou para de se desdobrar para agradá-las. Elas não simplesmente aceitam e seguem em paz. Pessoas manipuladoras têm um padrão. Elas tentam te puxar de volta. Podem fazer você se sentir culpado com frases como "você mudou" ou "pelo visto, você não se importa mais comigo". De repente, elas viram a vítima, como se seu limite saudável fosse um ataque. Outras vezes, elas fingem ter mudado. Ficam calorosas, atenciosas, até mesmo arrependidas. Dizem coisas como, "tenho pensado muito", ou "quero que as coisas voltem a ser como antes". Mas se você observar bem, nada realmente mudou. Os padrões continuam os mesmos. Não é crescimento, é estratégia. Elas não estão arrependidas de ter abusado da sua bondade. Estão arrependidas de ter perdido acesso a ela. Aqui está a verdade. Quando você cria distância, você expõe intenções. Pessoas que realmente se importam com você vão respeitar seu espaço. Mas aquelas que usavam sua bondade como ferramenta vão entrar em pânico. Vão fazer de tudo para te puxar de volta. Não porque amam você, mas porque sentem falta do controle que tinham.
Seus limites ameaçam o papel que elas tinham na sua vida. E ao invés de assumirem a responsabilidade, tentam inverter o jogo, fazendo você duvidar da sua própria decisão. É aqui que a sabedoria estoica fala alto. Marco Aurélio disse: quanto mais perto da verdade você está, mais a falsidade vai resistir. Pense nisso. No momento em que você começa a viver de forma mais verdadeira, dizendo não sem culpa, parando de se justificar demais, honrando sua paz, os que vivem na falsidade reagem com mais força. Não porque você está errado, mas porque sua clareza ameaça o controle que eles tinham. Deixa eu te contar sobre alguém. Rachel tinha uma amiga que vivia se apoiando nela emocionalmente, abusava do seu tempo e desaparecia sempre que Rachel precisava. Rachel nunca dizia nada, não queria gerar tensão, até que um dia ela disse. Ela se afastou, com gentileza, mas com firmeza. E imediatamente a amiga surtou. Primeiro veio a culpa. Acho que nossa amizade não importa mais para você. Depois veio o charme. Sinto sua falta. Vamos sair como antes? Mas Rachel tinha aprendido algo importante. Nada daquilo era genuíno. Era tudo sobre manter o padrão que funcionava para ela e não para Rachel. Então, Rachel se manteve firme. E essa decisão mudou tudo. Como responder quando manipuladores tentam te puxar de volta? Fique firme. A reação deles não define seu valor. Só mostra o quanto dependiam da sua obediência. 2. Não se explique demais. Quanto mais você explica, mais eles distorcem suas palavras. 3. Confie no desconforto. A resistência deles é a prova de que seu limite está funcionando. No fim do dia, quando você para de ser legal com as pessoas erradas, elas vão resistir. Mas sua clareza vai durar mais do que a manipulação delas. Desde que entrem em pânico, você não está mais interpretando o papel que elas escreveram para você. Número 6. Você cria espaço para pessoas genuínas. Vamos falar sobre um dos resultados mais bonitos e muitas vezes inesperados de parar de ser excessivamente legal com as pessoas erradas. Você finalmente cria espaço para conexões genuínas. No começo, se afastar de dinâmicas tóxicas pode parecer solitário. Você pode se perguntar: será que fiz a coisa certa? E se eu acabar sozinho? Mas aqui está o que realmente acontece. Ao remover pessoas que estavam por perto só por conveniência, atenção ou controle, você abre espaço para pessoas que realmente foram feitas para estar ao seu lado. Aqui está a verdade. Ao soltar laços tóxicos, você cria espaço para relacionamentos baseados em respeito, não em interesse. Quando você para de se desdobrar por pessoas que só aparecem quando precisam, você começa a perceber quem está lá de verdade. As pessoas que te procuram sem segundas intenções. As que ouvem de verdade, sem transformar tudo em algo sobre elas. As que respeitam seu não, sem precisarem de explicação. Essas pessoas talvez não sejam as mais barulhentas, nem apareçam em grande número, mas quando chegam, trazem paz, não pressão. Aqui a sabedoria estoica te guia de forma clara. Sêneca disse: associe-se àqueles que te fazem melhor. Isso significa escolher relacionamentos que elevam o seu caráter, não que drenam sua energia. Pessoas que te ajudam a crescer, não que te diminuem. Pessoas que caminham ao seu lado, não atrás nem na frente, mas junto com você. Quando você se afasta de quem nunca te valorizou por quem você é, você começa a atrair aqueles que realmente valorizam. Deixa eu te contar sobre alguém. Um cara que conheço. Vamos chamá-lo de Brandon. Passou anos cercado de pessoas que só apareciam quando era conveniente para elas. Ele cruzava a cidade para ajudar, ajudava na mudança, emprestava dinheiro,
o que precisassem. Mas quando Brandon passou por um momento difícil, essas mesmas pessoas sumiram. Foi aí que ele decidiu se afastar. Nada dramático, só distância silenciosa. Aos poucos, o barulho sumiu. E algo surpreendente aconteceu. Novas pessoas começaram a entrar na vida dele. Gente que se importava de verdade. Gente que perguntava como ele estava e não o que ele podia fazer por elas. Com o tempo, Brandon construiu um círculo menor, mas muito mais forte. Como criar espaço para pessoas assim? 1. Esteja disposto a deixar ir. Se alguém te drena, você não deve um lugar permanente a essa pessoa na sua vida. 2. Tenha clareza sobre os seus valores. Quando você sabe o que defende, reconhece quem se alinha com isso. 3. Confie no processo. Pessoas genuínas nem sempre aparecem de imediato, mas elas não chegam enquanto o espaço estiver ocupado por quem não te merece. No fim das contas, quando você para de ser legal com quem não te respeita, você abre caminho para que as pessoas certas te encontrem. E esses relacionamentos não só fazem você se sentir melhor, eles fazem você ser melhor. Número 7. Sua energia muda. Vamos falar sobre uma das transformações mais poderosas que acontecem quando você para de ser excessivamente legal com as pessoas erradas. É algo que talvez você não veja de imediato, mas sente profundamente. Sua energia muda. Quando você vive derramando seu tempo, sua atenção e sua energia emocional em pessoas que só sabem tirar, em pessoas que desrespeitam seus limites, manipulam sua bondade ou somem quando você precisa. Você começa a ficar no modo sobrevivência. Você se sente cansado sem motivo aparente. Perde a motivação pelas coisas que antes te empolgavam. Fica tão preso nas necessidades dos outros que esquece das suas próprias. E é exatamente por isso que essa mudança de energia é tão importante. Aqui está a verdade. Quando você para de dar para as pessoas erradas, você recupera seu tempo, sua energia e sua paz. Esse movimento silencioso e poderoso não muda só seus relacionamentos. Ele começa a tocar todas as áreas da sua vida. Quando sua mente fica mais clara, sua atenção volta ao que importa. Você acorda sem aquele peso emocional invisível e, o mais importante, você começa a se escolher, não por egoísmo, mas por necessidade. É aqui que a sabedoria estoica te ancora. Epicteto disse: aquele que não é escravo das expectativas dos outros é verdadeiramente livre. É disso que essa mudança se trata. Liberdade. Liberdade para dizer não sem culpa, para viver sem precisar agradar, para priorizar sua paz sem pedir permissão. Quando você para de viver pelos outros, sua energia deixa de ser drenada por essa constante busca por aceitação. Ela passa a ser redirecionada para o que realmente importa para você. Deixa eu te contar uma história. Uma mulher que conheço, vamos chamá-la de Jenna, dizia sim para tudo. Turnos extras no trabalho, favores de última hora para os amigos, organizar eventos, mesmo quando estava emocionalmente esgotada. Por fora, ela parecia confiável, mas por dentro estava ansiosa, sobrecarregada e exausta. Até que um dia, Jenna apertou o botão de pausa. Ela não deixou de se importar. Ela só passou a se importar com ela mesma também. Começou a dizer não com calma e confiança. Se afastou de pessoas que só ligavam quando precisavam de algo. E aos poucos percebeu algo diferente. Tinha energia de novo. Voltou a se exercitar. Retomou hobbies que tinha abandonado e não se sentia mais esgotada só por existir. Se você achou esse conteúdo valioso, deixe seu like e inscreva-se.
no canal para receber mais reflexões poderosas como essa. Compartilhe nos comentários o que mais ressoou com você. Eu com certeza vou responder. Seu apoio significa muito e me motiva a continuar criando vídeos transformadores. Espero que você encontre inspiração neles e que a gente continue aprendendo e crescendo juntos. Obrigado pelo seu apoio.